Em outras palavras, por que afinal Jesus não escreveu nada a ele mesmo? Portanto, Lúcifer estaria fazendo um favor a Deus, atormentando os outros que estão no inferno. Lúcifer, então, não seria amigo de Deus nesse sentido, um aliado de Deus. Um estudante se levanta com algumas das perguntas mais difíceis até agora. Por que Jesus nunca escreveu nada a ele mesmo? Se Deus é bom, por que ele criaria o inferno? E se Satanás tenta e atormenta, ele é realmente inimigo de Deus ou está cumprindo o julgamento de Deus? Mas em vez de se esquivar, Cliff mergulha direto, defendendo a Bíblia, o caráter de Deus e a realidade do livre-arbítrio. Qual foi a pergunta mais difícil? Conte para nós e vamos mergulhar juntos. Por que somente através de Jesus? Você tem sido uma boa pessoa durante a maior parte da sua vida e fez um pouco de mal. Todos já fizeram o mal, mas alguns, acho que podemos admitir, fizeram mais do que outros. Digamos que alguém tenha levado uma vida muito moral. Não uma vida perfeita. Ninguém leva uma vida perfeita, mas uma vida muito moral, só que não pede perdão. Esse pouco de mal o tornaria indigno de ir para o céu? Então, em outras palavras, o inferno estaria cheio de pessoas que são moralmente muito boas e moralmente muito más, mas o céu só teria... Em outras palavras, não teria ninguém ou teria pessoas que foram moralmente muito más a vida toda, mas muito boas no final e pediram perdão. O coração do pecado é o orgulho. E acho que é fácil ver o orgulho em um Adolf Hitler com sua supremacia ariana. Mas quando você lê os evangelhos, percebe que o tipo de orgulho que Jesus atacou mais severamente foi o orgulho religioso, o dos fariseus. E a razão pela qual Jesus atacou o orgulho religioso de forma mais dura é porque o orgulho religioso me cega para a minha necessidade de Deus, minha necessidade de Cristo. Veja, quando sou religioso, eu digo, sabe de uma coisa, Ethan? Eu sou melhor que ele. E porque eu sou melhor do que ele, eu vou para o céu e ele vai para o inferno. E é justamente esse orgulho religioso e autossuficiente que me cega para a necessidade da misericórdia de Deus, da sua ajuda. E é por isso que Jesus reservou suas palavras mais duras para os religiosos de sua época, que sempre se comparavam aos outros dizendo: bem, quer saber? Eu fiz mais o bem do que você, então eu vou para o céu e você vai para o inferno. E Jesus os confrontou com advertências severas. Bem, naquela época não havia uma ideia clara de inferno, porque a morte era algo muito vago. Não é diferente hoje. Acho que todos nós, neste círculo, já ficamos totalmente decepcionados com pessoas religiosas autossuficientes, sejam cristãos autossuficientes, muçulmanos autossuficientes ou judeus autossuficientes. A arrogância religiosa é muito difícil de engolir. E o que Jesus aponta é que todos nós somos pecadores. Por isso, todos estamos em desesperada necessidade da graça de Deus. E é isso que Cristo nos oferece por meio de sua morte na cruz. E se eu rejeito Cristo, o que estou, em essência, rejeitando é a oferta de perdão e ajuda de Deus. Então isso leva ao segundo ponto sobre o inferno. C.S. Lewis escreveu um livro chamado O Grande Divórcio, em que ele fala sobre pessoas no inferno pegando um ônibus e indo para o céu. Elas descem do ônibus, andam pelo céu e dizem, esquece isso. E voltam para o ônibus para ir de volta ao inferno. Por quê? Porque no céu você tem que viver junto com Deus. E se durante esta vida eu tomo a decisão, eu não quero viver a minha vida junto com Deus, quero viver a minha vida separado de Deus. Então Deus, porque respeita o meu livre-arbítrio, não vai me forçar a ir para o céu contra a minha vontade, porque eu odiaria estar no céu, já que no céu eu teria de viver junto com Deus por toda a eternidade. Certo. Pergunta: você precisa pedir perdão a Deus ou a Jesus? São um só, de acordo com Cristo. Ok, então, você tem que crer em Jesus como seu Senhor e Salvador e Messias para poder ir para o céu? Correto? Então, como isso faz sentido se você está pedindo perdão somente a Deus? Se você não crê em Jesus, se você é judeu ou muçulmano, um muçulmano que acredita em Jesus como profeta, e judeus que não acreditam em Jesus como nada além de uma figura histórica? Se você pede perdão a Deus, isso não é a mesma coisa então? Você precisa ser cristão para poder ir para o céu? Veja, isso leva você de volta à questão fundamental. Como você sabe quem Deus é? Agora, Jesus afirmou ser o verdadeiro Deus vivo, revelando-se e mostrando quem ele realmente é. Mas por que ele só se revelou a uma fração de pessoas no meio do Mediterrâneo? Se ele realmente era Deus, não teria, você sabe, se revelado a todos, a todas as culturas, em todos os tempos?
Se ele é Deus e ele é infinito e onipresente, então por que não existe o mesmo Jesus no Japão, o mesmo Jesus na África, ou o mesmo Jesus nas Américas, mesmo tendo havido pessoas vivendo em todas essas partes do mundo ao mesmo tempo? Por que ele só se mostrou para, digamos, 10.000 pessoas no antigo Israel e fez, ok, aqui estou eu, estou transformando água em vinho, estou andando sobre a água. Estes são meus milagres que são, quero dizer, comparados ao Deus Todo-Poderoso do Antigo Testamento que abriu o mar e trouxe as 10 pragas e tudo mais. Estes são milagres muito menores comparados a todo o resto. E você basicamente está pedindo para as pessoas, um número muito pequeno de pessoas, aceitarem a sua palavra e dizer, ok, este sou eu, e agora vão espalhar a mensagem. E havia muitas pessoas naquela época que tinham o mesmo tipo de filosofia e afirmavam ser Messias também. Só que Jesus foi o que prevaleceu nesse sentido, e é por isso que o temos aqui. Então, por que não podemos todos simplesmente acreditar em um único Deus, pedir perdão a esse único Deus, e realmente ter que aceitar essa coisa separada que poderia ou não ser verdadeira? Ok. Obviamente, o maior milagre que Cristo realizou foi ressuscitar dos mortos. Você e eu temos um encontro com a morte. A questão é: existe vida após a morte? Jesus Cristo disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E então ele sustentou essa afirmação com uma ressurreição histórica. É isso que distingue Cristo de qualquer outro grande líder religioso mundial. E a ressurreição só foi testemunhada por 2 mulheres que não escreveram o Evangelho. Mais de 500 pessoas, Paulo escreveu em 1 Coríntios 15, que é 20 anos após o fato, viram Cristo ressuscitado dos mortos. E Paulo estava basicamente dizendo: vão e conversem com eles, se vocês não acreditam em mim. Portanto, Cristo apareceu não apenas para 2 mulheres, mas para mais de 500 pessoas, em diferentes momentos e lugares, ressuscitado dentre os mortos. Mas ele não realizou mais milagres. Ele apenas ficou andando por aí. Isso é tudo Você o que tem está razão. registrado. Ele não realizou outros milagres. Acho que isso seria um pouco vago nesse sentido. Mesmo que Paulo registre que 500 pessoas o viram ressuscitado. Não teria ele feito algo depois de ter ressuscitado? Não teria ao menos trazido ordem de volta à sociedade? Feito alguma coisa? O Messias judeu supostamente ou o Tulim, no xiismo Não. islâmico, deveria trazer ordem ao mundo quando há caos. Quero dizer, restaurar o reino dos céus. A ideia da segunda vinda não seria que ele ressuscitaria uma terceira vez? Não tenho muita certeza sobre isso. Tudo bem. Jesus insistiu que da primeira vez em que veio, foi para morrer. Ele prometeu voltar uma segunda vez, quando então estabelecerá a paz universal de forma definitiva. Mas ele não fez isso da primeira vez, fará na segunda quando voltar. Ele prometeu isso. Ok, bem, só aborde a questão de que, mesmo a ressurreição, não é um milagre tão grande assim. E por que ele mesmo não apareceu pelo mundo todo? Esse é, acho, o meu maior questionamento. A ressurreição, você pode concordar que é algo bom ou ruim, mas ainda fico confuso sobre por que ele só apareceu no Mediterrâneo. Por que não apareceu em outros lugares? Eu não sei por que ele não pegou um barco e viajou até Roma. Não sei. Mas posso te garantir que vai haver uma multidão de pessoas no céu que nunca ouviram o nome de Jesus, obviamente como você está sugerindo. E Hebreus 11, no Novo Testamento, lista algumas dessas pessoas pelo nome: Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Raabe, uma prostituta gentia. Obviamente, eles nunca ouviram falar de Cristo. Eles nasceram centenas de anos antes dele, mas em humildade, colocaram sua fé em Deus da melhor maneira que podiam. Eles estarão no céu. Mas por que vão estar no céu? Não porque fizeram mais o bem do que o mal. Eles estarão no céu por causa da graça de Deus, do seu perdão, do seu amor generoso. Eles estarão no céu porque Cristo morreu na cruz pelos pecados deles. Deus não nos julga de acordo com o que não sabemos. Deus nos julga de acordo com o que sabemos. E é por isso que Jesus diz tão claramente em Lucas 12, 47 a 48. Aquele servo que conhece a vontade de seu senhor e não se prepara ou não faz o que o senhor quer, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas que merecem castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Então, em outras palavras, o povo escolhido de Deus antes do tempo de Jesus foi para o céu porque confiou em Deus e acreditou nele da melhor forma que pôde. Mas aqueles que vieram depois, não. Se você rejeita a Cristo, está rejeitando a Deus. É o que Jesus diz. Então, se eu ouço falar de Jesus e o rejeito, estou rejeitando a Deus. Parece que isso meio que gira em círculos, de certa forma. Não dá realmente para escapar disso. Se você ouve falar de Jesus, então vai para o inferno. Mas se não ouve e faz o bem, então vai para o céu. Não. Se você nunca ouviu falar de Cristo, mas da melhor forma possível colocou sua fé em Deus,
como Abraão, Isaque, Jacó, Raabe, Noé, Moisés. Você vai para o céu. Essas pessoas estarão no céu. Elas nunca ouviram o nome de Jesus, mas em humildade colocaram sua fé em Deus. Não eram pessoas sem pecado, isso com certeza. Todos eram pecadores imundos, sem exceção, mas colocaram sua fé em Deus, e por isso estarão no céu. Foram descobertos outros evangelhos, como o Evangelho de Filipe, o Evangelho de Maria Madalena, escritos mais ou menos na mesma época dos primeiros evangelhos descobertos, mas que ainda assim foram escritos cerca de 50 a 150 anos depois de Cristo. Então, como você pode ter certeza de que esses são realmente testemunhos oculares, ainda mais se nem foram escritos na língua de Jesus? Boa pergunta. A evidência é que os evangelhos foram escritos entre 20 e 60 anos após os acontecimentos. O fragmento mais antigo de um evangelho é o fragmento de João de Rylands, preservado no Museu John Rylands, em Manchester, Inglaterra. É um fragmento do Evangelho de João, datado entre 117 e 138 d.C. Isso representa cerca de 30 a 60 anos após a redação de João, o que é um intervalo incrivelmente curto. Os primeiros pais da Igreja, Inácio, bispo de Antioquia, e Clemente, bispo de Roma, citaram Mateus, Marcos e Lucas em cartas que escreveram em 95 e em 110 d.C. Por isso estou convencido. As evidências mostram que os evangelhos não foram escritos 150 anos depois dos fatos. Eles foram escritos no primeiro século, e obviamente as testemunhas oculares ainda estavam vivas. Mas como você pode ter certeza, mesmo que tenham sido escritos antes? Naquela época não havia as traduções que temos hoje, nem a mesma forma de transmitir informação. Não havia imprensa. Tudo tinha que ser transmitido manualmente, as pessoas tinham que copiar à mão. E as pessoas não eram tão alfabetizadas como hoje. Sim. Então, mesmo com o aramaico, que era a língua que Jesus provavelmente falava, todas as cartas, todos os evangelhos foram escritos em grego ou em cóptico, a língua egípcia, ou em grego, que eram os idiomas mais populares da época. Então, como você pode ter certeza? Por que não existe nada escrito em aramaico sobre Jesus? Por que não há nenhum registro histórico, exceto esses textos gregos que se espalharam, ao invés de outros, por exemplo? Pois é, porque o grego era a língua comum do comércio naquela época. Sem dúvida, muitos judeus falavam grego, porque era a língua do comércio. E você tem razão. Mateus, Marcos, Lucas e João provavelmente foram escritos em grego. Embora exista uma pequena possibilidade de que Mateus tenha sido escrito em aramaico, isso é algo a que um pai da igreja primitiva alude, mas não temos certeza. Mas nós temos mais de 5.200 manuscritos gregos ou fragmentos de manuscritos. Mas nem todos são idênticos. Correto, há muitas variantes. Mas como você pode ter certeza de que o Evangelho, ou pelo menos a tradução, que é uma tradução de outra tradução, a compilação da Bíblia que temos hoje, foi realmente escrita ou compilada no ano 360 d.C.? Isso está ainda mais distante dos fatos do que sabemos hoje. Talvez houvesse mais cartas, talvez algumas tenham sido fabricadas. Então, como você sabe? Por que aceita pela fé que essas cartas específicas, essas, não sei, 40 e poucas cartas ou livros no geral da Bíblia, são a verdade absoluta, se o que temos hoje não existia até 360 anos depois? Ok. Primeiro ponto. Nós não passamos de tradução em tradução em tradução. Nós vamos do grego original para o inglês, do grego original para o latim, do grego original para o francês ou espanhol. Temos mais de 5.200 manuscritos gregos, e o Novo Testamento foi escrito em grego. Então não estamos simplesmente atravessando várias camadas de traduções. Vamos do grego direto para o inglês. Segundo ponto. Os evangelhos gnósticos, o evangelho de Tomé, o evangelho de Pilatos, o evangelho de Pedro, o evangelho da verdade, o evangelho de Judas, foram rejeitados bem cedo, já no segundo século, porque se baseavam na filosofia do gnosticismo, que ensinava que o físico é mau e o espiritual é bom. Ora, isso vem diretamente de Platão, dos gnósticos gregos. O conhecimento é a chave, o espírito é o essencial, o físico é mau. E, obviamente, Jesus Cristo contradizia essa ideia. E assim também a Bíblia, porque a Bíblia e Jesus insistem que Deus criou o teu corpo. Ele é um dom precioso, cuide dele. E ele também criou a tua alma, o teu espírito, a tua personalidade. Cuide deles. Agora, quais foram os testes usados para determinar se um documento do Novo Testamento seria canonizado, ou seja, faria parte dos 27 livros do Novo Testamento? 3 testes. Primeiro teste. Foi escrito por um apóstolo ou por alguém que conheceu um apóstolo?
Segundo teste, era ortodoxo, ou seja, estava de acordo com a Torá, o Antigo Testamento e a tradição oral apostólica. Terceiro teste, era usado pelas igrejas ao redor do mundo conhecido em toda a região do Mediterrâneo, desde Roma até Alexandria, no Egito? Se atendia a esses 3 critérios, era aceito no cânon do Novo Testamento. Então, basicamente, se fosse mais popular, se tivesse sorte de ser popular, aí seria aceito? Em outras palavras, por que afinal Jesus não escreveu nada ele mesmo? Eu não sei por que Jesus não escreveu nada. Então Eu não sei. Então é tudo fé? Oh. Você só pode estar brincando. Só porque alguém não escreveu nada, não significa que é só questão de fé acreditar que ele existiu. Você está baseando a sua crença na Bíblia, de que ele realmente existiu. Mesmo que a Bíblia afirme ser testemunho ocular, mesmo que tenha sido escrita décadas depois, ainda assim não é relato de uma testemunha ocular. Quando você estuda a história dos Estados Unidos, você necessariamente estuda as cartas de Abraham Lincoln ou George Washington, ou você lê relatos de testemunhas oculares sobre Abraham Lincoln e George Washington. Bom, se eu leio a epopeia de Gilgamesh, eu não acredito de fato que o sujeito lutou contra um dragão. Porque o estilo literário da epopeia de Gilgamesh não é narrativa histórica. É por isso que eu também não a aceito como narrativa histórica. Então a Bíblia, como narrativa histórica, seria o dilúvio de Noé, que Jonas foi engolido por um grande peixe? Isso também seria narrativa histórica? Não, você não lê sobre Jesus junto com Noé ou Jonas. Em vez disso, você lê sobre Jesus nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, escritos em grego no 1º século por testemunhas oculares. E quando você lê Mateus, Marcos, Lucas e João, vai notar que não está escrito assim. Era uma vez, na terra de Nod, Winking, Blinking e Od, levaram Jesus para um passeio de barco. Não, não é assim que soa. Mas diz que 3 reis vieram e trouxeram presentes a ele. Muito bem. Não eram 3 reis. Eram 3 sábios. Obrigado. 3 sábios vieram e ofereceram presentes a Jesus. Correto. Absolutamente correto. Isso é histórico. Mas que eles seguiram uma estrela, e a estrela os guiou. Isso não parece muito histórico como relato. E se você se baseia na forma como está escrito, o que impede as pessoas de formularem o texto de maneira que soe como histórico, mas na verdade seja uma fábula? Quando você lê os evangelhos, percebe que não tem o estilo literário da poesia épica como a Ilíada e a Odisseia de Homero. Em vez disso, veja Lucas 3. No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, durante o sumo sacerdócio de Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João. Ora, quem se importa com quem era tetrarca ou governador? Lucas se importou. Por quê? Porque as evidências mostram que Lucas foi um historiador meticuloso. Ele não estava inventando coisas do nada. Ele foi cuidadoso e escreveu em estilo de narrativa histórica. Posso perguntar algo um pouco fora do Claro, ponto? senhor. Eu gosto da sua linha de raciocínio. Ok, é mais uma questão teológica. Você acredita que, de acordo com o Apocalipse, Deus baniu Lúcifer, que era um anjo, um adversário, para o inferno? Isso faria de Lúcifer um inimigo de Deus, certo? Então, se Lúcifer é inimigo de Deus, em outras palavras, ele é quem está nos tentando agora a fazer o mal, para nos colocar contra Deus. Deus criou o inferno? Ok. Por que ele criou o inferno? Sim. Por que ele criou o inferno? Não está escrito. Boa pergunta. Muito boa. Mas antes de chegarmos a isso, você levantou outra grande questão. O Apocalipse. Apocalipse não é narrativa histórica, certo? O Apocalipse é literatura altamente apocalíptica, altamente simbólica. É bem diferente dos evangelhos. O Novo Testamento tem diferentes gêneros literários, diferentes estilos literários. Exato. Bom, ótimo. Agora, por que Deus criou o inferno? Para o diabo e seus anjos. Lemos no Novo Testamento. Mas por quê? Por que ele criou o inferno? Ethan. Se não houver inferno, o mal vence. Mas por que o inferno aparece de repente só no Novo Testamento? Não há inferno algum no Antigo Testamento. Há alusões ao inferno no Antigo Testamento. São alusões apenas à vida após a morte. Não há nenhuma alusão a um lugar onde se será destruído ou condenado a punições ou a danação eterna. Daniel 12:2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e o desprezo eterno. Quê? Não é totalmente claro.
não menciona o inferno. Mas é uma declaração bastante clara de que haverá uma grande separação, alguns para a vida eterna e outros para o desprezo eterno. Agora, lembre-se, a razão pela qual existe o inferno, antes de tudo, é porque Deus é bom. Ele não pode permitir que o mal vença. Não há futuro para o mal. O mal será destruído. Essa é a primeira razão pela qual existe o inferno. A segunda razão pela qual existe o inferno Então espere. Deus criou o mal, então. Não. Então como, se Deus é todo-poderoso e tudo mais, ele simplesmente não criou todas as coisas como boas? Boa pergunta. Deus escolheu limitar parcialmente o seu poder, criando você e a mim com livre-arbítrio. O que significa... Podemos ter livre-arbítrio e ainda assim sempre ser bons? Podemos ter livre-arbítrio e ainda assim sempre ser bons? Claro. Sim, então. Então por que ele não nos criou com livre-arbítrio e a capacidade de fazer apenas o bem? Ele fez isso. Mas livre-arbítrio significa que somos livres. Não temos obrigação de fazer o bem. Acho que o que estou perguntando é, se você pensa nisso como opostos, bem e mal, Sim. então só existem duas possibilidades, ou bem ou mal. Mas, se só existe uma possibilidade, a outra é irrelevante. Então, se Deus só criou o bem, o mal não existe. Portanto, se ele criou tudo bom, como de fato é, o que fazemos como seres maus não é necessariamente mal aos olhos dele, a menos que ele declare que existe o mal e, portanto, ele teria criado o mal. Bem, o mal é simplesmente pegar um dom bom que Deus me dá e pervertê-lo, usá-lo para o propósito errado. E a razão de eu poder fazer isso é porque tenho livre-arbítrio. Agora, a razão pela qual o livre-arbítrio é tão importante, Ethan, é porque se ele não for livre, então o que significa quando alguém diz, Ethan, eu te amo? Bom, isso já é um tema completamente diferente. Não, não é. A coisa mais preciosa que você e eu temos na vida, o amor, a capacidade de entrar em um relacionamento com outra pessoa, se baseia no livre-arbítrio. Você está me perguntando, por que existe o mal? E eu estou lhe dizendo por que existe o mal. Não é porque Deus criou o mal, mas porque Deus nos criou com livre-arbítrio. Ok, suponhamos que você esteja certo e que de fato exista o mal e o inferno. Portanto, Deus criou o inferno para banir os anjos e Satanás, certo? Para destruir o mal. Sim, Certo. ok. Mas Satanás reina no inferno felizmente. Estou correto? Não. Não? Não, felizmente. Não felizmente? Então por que ele tenta outros a fazer o mal? Ele é um ser distorcido e mau. Ok. Ele está comprometido com o mal. Ele está comprometido com o mal. Portanto, o inferno é o reino dele. Ele se alegra em perverter os pensamentos dos outros para tentar atraí-los para si. Então, se esse for o caso, Deus não gostaria de punir alguém que faz o mal? Não é que Deus queira, mas porque Deus é justo, ele deve punir o mal. Então, digamos, por exemplo, se eu matar alguém e não me arrepender, Sim. Deus me enviaria para o inferno sob a sua justiça. Apenas como hipótese. Correto. Ok. Portanto, Lúcifer estaria fazendo um favor a Deus, atormentando os outros que estão no inferno. Lúcifer, então, não seria amigo de Deus nesse sentido? Um aliado de Deus? Não. Lúcifer não é amigo de Deus. Acho que também é importante dizer que não temos uma fotografia do inferno. A Bíblia é incrivelmente vaga ao descrevê-lo. Ela fala de fogo e fala de trevas exteriores. Obviamente você não pode ter os dois acontecendo ao mesmo tempo, certo? E em Mateus 25, Jesus diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus demônios. E obviamente eles não têm corpos físicos. Então, exatamente o que é o inferno? Eu não sei. O que eu sei é que Jesus usou algumas das palavras mais horríveis possíveis para descrevê-lo. Eu não quero que você, Ethan, nem ninguém vá para o inferno. Isso seria horrível. Ah, mas você também está assumindo que isso existe apenas com base no que está escrito. Você não sabe se existe. Mas eu descobri que Jesus não mente. Eu experimentei a fidelidade dele na minha vida. Ah, mas aí você está usando um viés da sua própria vida. Eu ainda não experimentei isso na minha vida. Eu sou uma boa pessoa e faço boas ações. Fico feliz que você faça boas ações. Eu também faço. Mas para ser honesto com você, Ethan, eu também faço coisas ruins às vezes. Sim, eu também. É por isso que eu preciso do perdão de Deus. É por isso que eu preciso de Jesus Cristo, porque já fiz o mal, eu sou culpado. Estou sob a ira de Deus pelo mal que cometi. Por isso eu preciso da morte de Cristo na cruz.
para me perdoar do mal que eu cometi. E por que é tão importante que um homem que morre numa cruz que perdoa você e que afirma ser o Filho de Deus? Por que isso é eficaz? Por que isso é importante para mim? Por exemplo, eu encontraria mais consolo e perdão se eu ofendesse alguém gravemente e recebesse perdão dessa pessoa especificamente. Parece um pouco fácil apenas pedir perdão a algum cara grande no céu dizendo, ok, desculpe por eu ter feito isso, e não pedir desculpas à pessoa contra quem de fato piquei. Ou, se eu machucar você, é melhor que eu não peça perdão apenas a Deus. Se eu for sincero, vou pedir a você também que me perdoe. E se eu não pedir que você me perdoe, então há bons motivos para questionar se o meu arrependimento é realmente genuíno. Então nisso você está absolutamente certo.